Olá, começa agora a TV AL e pela Rádio AL também o Parlamento Debate desta semana. Estamos no final do primeiro semestre do ano legislativo e a gente aproveita para receber no programa alguns representantes de bancadas para a gente fazer uma análise, até porque o Parlamento Catarinense teve nesse primeiro semestre, foi sede de grandes debates, de grandes temas que dizem diretamente a vida de todos os catarinenses. Estão conosco, representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, o deputado Nilde Sareta. Obrigada, deputado. O deputado Juarez Ponticelli representa aqui o PP, o Partido Progressista, e o deputado José Ney Ascari, o PSD. Obrigada, deputados, pela presença. Como as decisões do parlamento têm mudado a vida dos catarinenses? Esse é o tema do nosso programa, deputado Sareta, e foi um semestre em que muitas mudanças aconteceram. Com certeza. Saudação a todos os telespectadores, também aos deputados que estão aqui nessa mesa, você também, Maria Helena. E acredito que a nossa grande missão realmente é analisar questões aqui que ajudem a melhorar a vida das pessoas. E nós aqui temos exemplos claros neste semestre de ações que podem melhorar a vida das pessoas. Quando nós fomos nas diversas regiões debater o orçamento regionalizado, ali se levantou o que é mais prioritário para cada uma das regiões. E se é prioritário, é para melhorar a vida das pessoas. Quando nós debatemos aqui a aplicação de recursos, como por exemplo, financiamento do BNDES, 611 milhões. Destes reservados, por exemplo, para as questões de atendimento às estiagens, às secas, no Oeste de Santa Catarina, e se fez audiências públicas debatendo no que seria aplicado isso. São ações para melhorar também as condições especialmente de agricultores que vivem no Oeste. Nas inúmeras audiências públicas da saúde se debateu muito, foi talvez um dos temas mais debatidos aqui, a melhoria da saúde em Santa Catarina. Então são ações como essas que mostram que nós podemos contribuir com a melhoria da vida dos catarinenses. É claro que sempre temos a limitação de recursos, nós temos as regiões que todas elas precisam também de mais ações e se busca fazer isso, mas com certeza foi um semestre de muitas ações, de muita movimentação, e eu acho que foi cumprido aquilo que era a missão da Assembleia para esse semestre. Deputado Juarez Ponticelli, obrigada mais uma vez também por estar aqui conosco. Um semestre de bastante movimentação, embora a Assembleia tenha trabalhado as suas atividades dentro de um calendário especial, até porque este é um ano eleitoral, mas isso não prejudica, na verdade, toda a atividade do parlamento. Só concentra. A minha saudação a você, deputado Sareta, deputado Zé Ney. Eu acho que na última sessão, na quarta-feira, nós tivemos na penúltima sessão, na quarta, nós tivemos o coroamento da grande produtividade desse semestre, que foi quando votamos a criação da Defensoria Pública, projeto que foi relatado com muita competência pelo deputado José Ney Ascari, porque esse era um tema recorrente aqui da Assembleia. Eu acredito que desde a época que o deputado Sareta esteve aqui na outra legislatura, quando chegou à presidência, inclusive, da Casa. Da Constituição de 88 para cá, se discute esse tema, né? E nunca houve, efetivamente, um encaminhamento positivo como esse feito agora pelo governador Raimundo Colombo, é preciso reconhecer. O procurador-geral João Martins também teve um papel muito importante, mas a grande capacidade de articulação foi do deputado Zé Ney, que conseguiu transitar, ouvir, promover um bom debate e construir um projeto, o projeto que votamos na quarta-feira, eu acredito que vai virar logo, brevemente, referência para o Brasil. Nós tínhamos um modelo que, é preciso reconhecer, dava respostas, embora precisasse ser aperfeiçoado, melhor fiscalizado, a ação tinha que ter um controle maior, e eu acho que agora a gente criou essa estrutura. Então, embora seja um ano diferente, ano de eleição, eu estou aqui há 14 anos, é sempre um ano difícil, né, porque você tem que concentrar as atividades, mas produzimos. O deputado Sareta lembrou bem também nessa questão do financiamento. Eu, como presidente da UNALI, tenho o privilégio de ter mais informações do que acontece em outros estados. Vários estados do Brasil aprovaram leis agora permitindo a contratação de financiamentos do BNDES. Em muitos deles, a lei vinha uma folha só. Essa foi a reclamação
de vários parlamentares da reunião da UNEL nessa semana. Em algumas assembleias, a Assembleia recebeu uma folha de papel pedindo tantos milhões e ponto final. Aqui não, como disse o deputado Sareta, a gente teve a oportunidade de debater, de saber para onde vai, o que vai acontecer. Então, com mais esse tema dos bombeiros, que esquentou também o debate na Assembleia, mas conseguimos construir, penso que a Assembleia deu a resposta que a sociedade esperava nesse semestre de 2012. Então vamos ouvir o deputado Zé Ney, que é relator aí no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto trouxe a plenário e aprovado, que criou então essa Defensoria Pública em Santa Catarina. Um sistema, como disse o deputado Juarez Ponticelli, diferente dos demais unidades da federação, contemplando aí inclusive a própria OAB, que já vinha realizando esse trabalho. Olá, deputado. Meus cumprimentos a você, ao deputado Juarez, ao deputado Sareta. Eu tenho, a exemplo do que os colegas já falaram aqui, convicção de que o semestre foi um semestre produtivo. Foram várias as audiências públicas realizadas, sempre debatendo temas importantes para a sociedade. Dentro desse propósito, salientado aqui pelo Sareta, de trabalharmos aqui com o foco de produzirmos algo que possa melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que tem que nos mover nesse momento. O deputado Juarez foi muito feliz, eu acho que nós avançamos em muitos aspectos, mas resolvemos aqui dois problemas crônicos que se arrastavam há muitos anos aqui na Assembleia, a questão dos bombeiros, né, e a questão da Defensoria Pública. Então, eu acho que o balanço no final do semestre é extremamente positivo. Falo com um pouquinho mais de detalhe da Defensoria Pública. E a minha constatação, deputado Sareta, deputado Juarez participaram muito intensamente dos debates, é de que nós avançamos muito aqui na casa. Em razão das várias reuniões que foram realizadas, em razão das audiências públicas, e foram duas, uma no ano passado, quando nós debatimos o projeto de iniciativa popular, uma audiência pública mais recentemente já, considerando a proposta de origem governamental, fruto também das emendas que foram apresentadas pelos parlamentares. Das 35, por exemplo, emendas apresentadas ao projeto de lei complementar, 19 delas foram recepcionadas. Então nós avançamos em função dessa grande contribuição dada pelos parlamentares, mas também pela sociedade, através das representações que participaram desse debate. De modo que eu estou muito tranquilo, convicto, reforçando aquilo que o deputado Juarez falou. É claro que poderíamos ter, na opinião de algumas pessoas, avançado ainda mais, mas estou tranquilo, convicto que estamos entregando efetivamente para a sociedade um bom modelo de defensoria pública. É claro que a sua boa execução vai depender dos gestores que estiverem à frente desse órgão que foi criado aqui na Assembleia na penúltima sessão desse semestre, mas a nossa expectativa é muito boa em relação a este assunto. Tenho certeza que o cidadão catarinense vai poder contar com assistência judiciária gratuita, de qualidade, em todo o Estado. Essa é a nossa expectativa. O deputado Juarez já falou um pouquinho na sua primeira intervenção a respeito dessa questão de financiamentos, né, para o Estado de Santa Catarina, mais de 3 bilhões aí do BNDES, 600 e poucos milhões de reais também, outros investimentos. Eu gostaria da opinião do deputado Sareta sobre essa capacidade para investimentos e a necessidade de investimentos no Estado de Santa Catarina. E, queira ou não, são financiamentos que o Estado tem que pagar. Não é o melhor caminho, mas é o caminho que foi encontrado. É a forma de obter recursos, não é? O 3 bilhões de reais é uma linha especial de financiamento com um juro especial que o governo federal está disponibilizando a Santa Catarina em função também da resolução que unificou as alíquotas do ICMS e possivelmente isso poderia, na soma total, produzir perdas para Santa Catarina e uma das formas de resolver isso foi esta compensação. Esses recursos são importantes porque o Estado precisa melhorar a infraestrutura estadual. Nós temos problemas sérios das nossas rodovias estaduais, praticamente todas elas precisam passar por recuperação. Nós temos problemas de infraestrutura, temos problemas de hospitais, a própria segurança pública também. Então, com esses recursos, acredito que poderá haver uma alavancagem importante da infraestrutura estadual em obras que beneficia todas as regiões do Estado. Há também o problema da contenção de cheias, né, de desastres naturais, é importante. Muitas cidades passam por problemas de alagamentos, né, a região mais conhecida, a região do Vale, mas
praticamente as grandes cidades, médias e grandes cidades, todas elas têm problemas nesse sentido. Há o problema também das estiagens, que também precisam de recursos para armazenamento de águas, de cisternas. Enfim, acho que tem uma boa perspectiva, bem aplicado esse recurso, poderá dar uma alavancagem importante no estado de Santa Catarina, que é o que se tem a expectativa que efetivamente possa ser feito a partir da obtenção desses financiamentos. O Dr. Ney também pode falar sobre esse assunto? Eu acho que o Estado vai viver aí nos próximos anos um bom momento. Eu não tenho lembrança, deputado Juarez, de tão grande investimento, sobretudo em obras de infraestrutura, na história recente, pelo menos, de Santa Catarina. Serão seguramente mais de 5 bilhões de reais. Claro que a maioria captado através de financiamento junto a algumas instituições, inclusive do exterior. A gente tem a notícia de que o governador vai empreender mais uma viagem para o exterior, agora no início de agosto, justamente para confirmar alguns financiamentos, sobretudo na área de saneamento. Então, nós estamos vivendo essa expectativa. São obras necessárias, aguardadas há um bom tempo pela sociedade e que vão sair do papel. Esses projetos, né, vão ser materializados. E essa, eu acho que é uma notícia alvissareira e que está sendo comemorada não só por nós aqui na Assembleia, enquanto parlamentar, que defendemos todos os interesses de Santa Catarina, mas sobretudo pela sociedade que aguarda de modo muito ansioso por esses investimentos. Eu dizia na última semana na tribuna que o ideal é que esses recursos viessem ao fundo perdido, né? Aqui também estivemos com o secretário da Fazenda. Seria o ideal, porque empréstimo tem que ser pago, mas é preciso reconhecer o esforço do governo federal em buscar, como disse o deputado Sareta, uma certa compensação por conta da Resolução 72. Né? Aliás, a presidente Dilma e o seu governo acho que neste ano terão os maiores problemas da história do Brasil para resolver. São 4 grandes problemas nacionais de difícil solução. O primeiro é a redistribuição do FPE. Em princípio, a partir de janeiro, nenhum estado tem mais FPE. Fundo de Participação dos Estados. Se o Congresso Nacional não definir essa questão até dezembro, em janeiro não tem mais FPE, porque a lei nem poderá ser mais prorrogada. Então tem a questão da redistribuição do fundo para os estados, que é uma matéria que interessa aos 27, né, que querem mais, e a União que quer repassar menos. Depois tem a questão dos royalties do petróleo. Também tem que ser decidido nesse ano. Os estados que recebem hoje não querem ceder e os outros todos querem ganhar. É um problema difícil também. Terceiro, essa questão da guerra fiscal. Tem 56 ADIs prontas para serem sumuladas no Supremo Tribunal Federal, por conta da Resolução 72, que vão prejudicar a maioria dos estados brasileiros. E, por último, tem essa questão da renegociação da dívida, que os estados não aguentam mais pagar. Esses juros que se pratica, que vem desde 97 e 98 para cá. Então, a presidente está com 4 grandes problemas que precisam de solução até o final do ano. Então, esse empréstimo é um paliativo? É um paliativo. Mas, por outro lado, como bem lembrou o deputado Zé Ney, na história recente não houve a alavancagem de tamanho empreendimento. E eu estou muito feliz com a decisão do governador Raimundo Colombo de colocar o doutor Murilo Flores como gestor desse programa, pela sua história, pela sua seriedade, pela sua transparência, pela sua capacidade de articulação, porque alguém vai ter que cuidar disso. Nós estamos falando 3 bilhões, deputado Sareta, é o que o Estado investiria normalmente em 3 anos. No ano passado, Santa Catarina, no somatório de investimentos, investiu R$1 bilhão. Agora nós teremos isso disponível para um período de governo só, né? Em 2 anos e meio aí que tem o atual governo, nós poderemos alavancar ações importantes, como bem lembrou o deputado Sareta, em todas as regiões do estado, que vão colocar Santa Catarina num outro patamar, eu não tenho dúvida. A gente falou aqui dos grandes debates que estiveram em discussão no parlamento, o deputado Sareta lembrou da questão da estiagem, enfim. A Assembleia Legislativa, acho que esse é um grande mecanismo, né, deputado Sareta, a audiência pública, de trazer a sociedade, ou ir até a sociedade, discutir essas questões e buscar, então, o subsídio para tentar soluções a esses problemas
pontuais. Sim, a audiência pública é um grande momento porque possibilita a sociedade participar e dar suas ideias e fortalece as ações que nós temos que também tomar enquanto Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida que foi importante, como foi citado aqui, as audiências públicas da Defensoria Pública, as audiências públicas que debateram a aplicação desses recursos que estão vindo, no caso, por exemplo, dos recursos 60 milhões para a estiagem, que foram debatidas em 3 grandes audiências públicas, dos momentos em que nós podemos trazer a população. Citou-se muito aqui um problema também histórico que precisava resolver, a situação dos bombeiros, a presença das corporações aqui na Assembleia Legislativa, em que vieram também trazer o seu posicionamento, puderam sensibilizar o conjunto dos deputados para que se preocupassem, não ficasse restrito a apenas alguns deputados, a preocupação generalizada para resolver a questão, tentar encontrar o meio termo que possibilitasse que as corporações se fortalecessem no Estado, todas, não uma contra a outra, mas numa união, um trabalho importante. Então, são momentos que a Assembleia tem que se abrir, ouvir. Afora as grandes audiências, também as comissões temáticas, nós que participamos de comissões, as nossas audiências públicas, que também debatemos, trazemos temas importantes para a sociedade. Nós temos que fazer cada vez mais isso, deixar a Assembleia mais aberta possível para as pessoas poderem vir manifestar a sua opinião, para que aquilo que for encaminhado aqui seja pelo menos o pensamento médio da sociedade. Essa é a nossa grande função. Deputado Sareta, uma outra ação, Vossa Excelência lembrou das comissões, eu não posso esquecer a escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira. Uma outra ação importante que a Assembleia empreendeu por intermédio da escola, nesse primeiro semestre, foram os 16 seminários regionais sobre as eleições de 2012. Numa ação que foi proposta pelo Ministério Público, uma parceria do Ministério Público Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa por intermédio da escola. Só no seminário que foi realizado aqui no auditório Antonieta de Barros, nós reunimos 500 pessoas, entre dirigentes partidários, pré-candidatos ainda na época, advogados que atuam no direito eleitoral. Nos 16 seminários que fizemos em todo o Estado, a avaliação de todos os órgãos envolvidos, em especial do Ministério Público, foi a mais prestigiosa, a mais positiva que nós já tivemos. E dos partidos e pré-candidatos na época que participaram também. E sabe, deputado Sareta, em 2008 nós iniciamos essa experiência. Naquela ocasião foram 11 seminários. Dos 2.200 pré-candidatos que passaram pelos nossos eventos, apenas 2 sofreram demandas judiciais no decorrer da campanha. Porque na eleição municipal, eu ainda não tenho balanço porque nós estamos terminando os seminários agora. Mas o que se constatou é que na eleição municipal, muitas vezes o candidato a vereador, especialmente o candidato a vereador, recebe uma demanda judicial durante a eleição, não por ter agido de má fé, mas por ter agido sem informação. Porque a legislação eleitoral ela é muito mutante. O TSE baixa resoluções antes, durante e depois da eleição. Então, nem os advogados muitas vezes sabem. Imagina um candidato. Eu sou filho de agricultor, sou lá da roça também. Imagina um agricultor semi-alfabetizado, que é candidato a vereador, não tem obrigação de saber isso, não conhece. E aí peca não por má fé, mas por falta de informação. Então, eu acho que essa foi uma grande contribuição que a Assembleia deu, por intermédio da escola e dessas parcerias, para a democracia. Porque os partidos nos ajudaram. Quando iniciamos isso, chamamos todos os dirigentes partidários. E foi muito forte a presença dos partidos. E isso é fortalecer a democracia, para que a gente tenha uma eleição disputada mais nas urnas e menos nos tribunais. Porque quando disputa demais nos tribunais, eu não tenho dúvida de que a vontade do eleitor acaba nem sempre sendo confirmada. E até falando em tribunais, a gente lembra da própria ficha limpa, né, que criou uma expectativa, depois nem tanto, agora parece que vale, não vale, e houve essa incerteza jurídica até. Dentro dessa lógica ainda, é bom a gente lembrar aqui que a missão constitucional do deputado é legislar e fiscalizar, mas nós não podemos ficar limitados a essas atribuições constitucionais. Precisamos interagir com a sociedade, seja através da escola, que tem cumprido um papel reconhecido pela sociedade,
ou através das audiências públicas. Eu vou citar aqui um evento que nós realizamos em Blumenau através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que, aliás, criada também neste ano. É criada no final de 2011 e implementada em 2012. Aliás, uma conquista desse parlamento. Essa comissão já está trazendo resultados importantes para Santa Catarina. No evento que nós realizamos em Blumenau, nós reunimos 1.200 pessoas. Um evento produtivo. Nós, ao final, elaboramos a Carta de Blumenau. É essa ação que o Parlamento catarinense precisa fazer. São ações que nós precisamos desenvolver para dar, justamente, como diz o deputado Sareta, deputado Juarez, oportunidade para que a sociedade se manifeste. Nós aqui queremos acertar. Para isso precisamos ouvir a população e nos utilizamos dessas ferramentas, desses instrumentos que são os eventos, seminários, audiências públicas. O trabalho que a escola faz é fundamental também para alcançarmos esse objetivo. Só para registrar, além de implementar a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Parlamento também criou, neste primeiro semestre legislativo, a comissão também que vai tratar dos direitos da criança e do adolescente. Quer dizer, foram duas comissões criadas recentemente que pretendem agora também no segundo semestre, trazer grandes debates aqui para a Assembleia Legislativa. E qual a sua expectativa para o retorno no segundo semestre pós-eleição? Olha, a expectativa é que a gente possa continuar produzindo temas importantes para Santa Catarina. Nós teremos, é claro, agora no mês de agosto e setembro, o foco não pode ser diferente, porque está em debate as eleições municipais. É claro que o foco maior político vai estar voltado para isso, mas o parlamento vai ter as suas atividades também. Depois nós temos já a votação mais para o final do ano, o orçamento, que é sempre o momento mais importante, praticamente aqui em termos de recursos, porque é quando se programa todos os gastos do governo no próximo ano. O governo manda a sua proposta aqui para a Assembleia e a Assembleia precisa votar. Então, na elaboração do orçamento, até nem todos se dão conta de qual o momento mais importante de se reivindicar alguma coisa, que é justamente na hora do orçamento. Então, a expectativa é que o segundo semestre possa também de ser de bastante ações, movimentações. Eu creio que nós, mesmo com as eleições municipais, haverão muitas ações que serão desenvolvidas nesse período. Agora tem esses recursos todos aí que foram debatidos aqui, começa a sua aplicação, o acompanhamento, a fiscalização, o atendimento de setores importantes que têm reivindicado melhorias. Volto a falar da questão da saúde. Hoje nós estamos falando em eleição municipal. 99%, 100% dos prefeitos estão falando que as suas metas de campanha, a prioridade é a saúde. Por quê? Porque há um desejo generalizado de melhorias na área da saúde. Então, são coisas importantes que nós devemos estar atentos para esse segundo semestre também. E essa participação da própria sociedade na eleição, que é importante, se questiona, mas por que um calendário especial no parlamento estadual, já que a eleição não é estadual, é municipal, mas existe todo esse envolvimento dos parlamentares nas suas bases eleitorais, enfim. Olha, o ideal é que nós tivéssemos a reforma política para juntar as eleições, né? De fato, a eleição de 2 em 2 anos está muito difícil. Eu quero dizer para os colegas aqui, para o telespectador, que a gente vai cansando, sabe? Porque mal você sai de um processo, inicia outro. Eu acho que esse modelo exauriu, esse modelo está esgotado. A sociedade está cansada. Não dá mais para manter esse modelo. O Congresso Nacional tem que dar essa resposta, né? Eu lamento muito. Na campanha a gente vê todos os candidatos ao Congresso Nacional jurarem de pé junto perante o eleitor que se chegarem lá vão fazer a reforma, e depois me parece que ocorre uma espécie de amnésia coletiva, né? Eu não consigo compreender, honestamente. Acho que o Congresso está devendo essa resposta há muito tempo já para a sociedade. Nós mal saímos da nossa eleição, já começa outra. O ano eleitoral é um ano em que o poder público não funciona plenamente, né? E contamina todo o processo. A eleição municipal, mas o governo do estado fica de mãos atadas, né? O ano tem 4 meses, na verdade, no ano eleitoral, porque aquilo que acontece de convênios até abril, até 30 de abril, depois a publicação, a primeira ação até junho, e daí para frente tudo fica em função da eleição. Não pode atender demandas de subvenções, não pode isso, não pode aquilo. Então é uma dificuldade grande. Aqui na Assembleia, a gente conseguiu, através desse calendário especial,
impedir que a Assembleia perca o seu papel constitucional, porque nós antecipamos as sessões, então não há prejuízo quanto ao cumprimento dos nossos compromissos. Então a gente antecipa parte do debate para o primeiro semestre. Nesses meses de agosto e setembro teremos 2 semanas de sessões apenas e a partir de outubro aí vamos voltar e aí tem que correr, acelerar também o debate daí até o final do ano. E o deputado Sareta lembrou bem, não há lei mais importante que um parlamento vote do que o orçamento. E a gente não valoriza, nem nós parlamentares, muitas vezes temos a noção disso, porque a única lei que efetivamente pode mudar diretamente, influenciar diretamente na vida das pessoas é o orçamento, porque ela é de efeito imediato. Essa lei é extremamente importante e a deste ano será mais importante ainda, porque ela vai estar recheada por conta desses 3 bilhões a mais. Veja, nós vamos ter, repito, aquilo que é a nossa capacidade de investimento de 3 anos, vamos ter concentrados aí num só orçamento. Verdade que isso não vai ser executado num ano só, porque são ações, grandes ações que vão começar e levar 2 ou 3 anos para serem concluídas na sua execução, mas o orçamento já tem que prever. Então acho que vamos ter um debate muito acalorado a partir de 8 de outubro, quando voltarmos, para poder oferecer uma boa peça orçamentária, uma boa lei orçamentária para Santa Catarina. O deputado Zé Ney concordou plenamente quando se falou aqui nas reformas necessárias e que não acontecem no país. Sobretudo a reforma política, que eu acho que é a prioridade das reformas. Concordo integralmente com a observação feita pelo deputado Juarez, é a sociedade que está cansada de tantas eleições. Nós vamos sair da eleição de outubro já preparando a eleição de 2014. Isso acaba prejudicando o andamento do próprio serviço público. O governo, o poder público fica muito engessado, com muitas limitações impostas pela lei. É preciso que esse debate seja travado no Congresso Nacional e nós possamos avançar. Mas eu acho que o semestre... Aliás, deputado Zanei, se me permite, nós estivemos na última semana com o ministro Valmir Campelo, do Tribunal de Contas da União, para tratar dessa questão da renegociação da dívida dos estados, já que ele é o relator disso. Ele é o decano do Tribunal de Contas da União hoje. Foi deputado federal há muitos anos, está há 14 anos no tribunal. E ele também reclamava da falta da mãe das reformas, que é a política. E aí eu coloquei a ideia que defendo, e ele também defende. Para acontecer, só se for eleita uma constituinte específica, com quarentena, inclusive, porque do contrário, deputado Sareta, quem fizer, se não tiver uma quarentena, vai buscar se autofacilitar no processo. Isso é do ser humano. Então, talvez uma constituinte específica com quarentena possa atender esse que é o que todos esperamos. Com certeza. Mas, concluindo então, minha fala em relação a esse assunto, acho que o semestre foi produtivo, a gente teve aqui a Defensoria Pública, a aprovação dos financiamentos para garantir os investimentos para Santa Catarina, os debates que foram aqui travados todos, e concordo com o deputado Sareta, acho que para o segundo semestre a nossa maior preocupação deve ser realmente a aprovação do orçamento. E precisamos aqui dar a esta questão a devida importância para fazermos um debate profundo aqui na casa, né, para escolhermos realmente as prioridades, dentre tantas prioridades que existem. O Raimundo Colombo, nosso governador, tem falado muito sobre falsas prioridades. É verdade. Então, a nossa responsabilidade aqui é muito grande no sentido de buscar efetivamente definir aquilo que é importante para Santa Catarina. Por isso que nós vamos nos debruçarmos no segundo semestre em cima dessa peça para produzirmos um debate interessante que possa dar resultados para a sociedade. Deputado Sareta, quer falar das reformas também? Olha, a reforma é sempre uma questão que está na pauta, né? Fala-se muito de reforma tributária. O problema é como fazer essa reforma tributária, porque o Estado quer mais recursos no seu caixa, os municípios querem mais recursos, a União quer mais recursos, essa redistribuição. E o contribuinte quer pagar menos. E o contribuinte também almeja, que já tem uma alta carga tributária, pagar menos. Então, a reforma ela tem esse problema de como encontrar a reforma que seja melhor do que está. A questão política também, de certa forma, é um pouco isso que se discute muito em relação às prioridades, mas o país precisa avançar, sim, em algumas reformas, precisa ter a coragem de fazer as alterações necessárias.
Agora, sempre lembrando que essas alterações têm que vir em benefício da maioria da sociedade para possibilitar que esses ganhos que o Brasil tem tido nos últimos anos, ganhos de crescimento, milhares e milhões de pessoas que estavam na linha, abaixo da linha de pobreza, que foram incluídas através de programas importantes, programas sociais do governo, que possa aproveitar esse momento realmente para melhorar como um todo a situação do Brasil, a área econômica, a área social, para a gente continuar podendo ter um crescimento sustentável e isso, como eu disse, reverter em melhorias para a maioria da população. Acho que isso que é o mais importante. Deputados, muito obrigada pela participação conosco. Bom trabalho aí junto aos municípios, né, na campanha eleitoral. Agora o parlamento continua em plena atividade. Não pense, só ausência em plenário nas comissões dos parlamentares não significa que a casa para, não. Ao contrário, grandes temas continuarão em discussão aqui no parlamento. Os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa levando importantes informações a toda a sociedade de Santa Catarina. Vale a pena, inclusive, a gente destacar campanhas exitosas que o parlamento realizou e deu sequência neste primeiro semestre legislativo. A própria campanha Adoção Laços de Amor, que teve uma repercussão nacional. A campanha capitaneada aqui pelo deputado Juarez Ponticelli, através da Escola do Legislativo de Combate ao Bullying, que foi também um destaque nacional até pelas leis e aqui vem do das Estado. drogas aí, que está em vem elaboração. das drogas, vem alimentação saudável, muita coisa boa por aí, que parte de iniciativa do Parlamento Catarinense, como a gente falou, e é o tema do nosso programa, são decisões importantes e que têm mudado, sim, para melhor, é claro, a vida de todos os catarinenses. Continue aqui nos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina no próximo Parlamento Debate, o que pode e o que não pode nas eleições municipais de 2012. Até lá!